Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Deuteronômio 7, 18 e 19 diz assim: não terás medo delas, ao contrário te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram e dos sinais, das maravilhas, da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim o Senhor teu Deus fará a todos os povos que temes. Deus libertou o povo de Israel do Egito por intermédio de seu servo Moisés. O Senhor enviou Moisés e então o Senhor, com braço estendido, com mão poderosa, agiu naquela nação e libertou o seu povo. O Senhor os conduziu através do deserto até a terra de Canaã. E agora eles estão do outro lado do território de Canaã, preparando-se para a conquista daquela terra que fora prometida aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés está preparando essa nova geração para conquistar essa terra prometida pelo Senhor a Israel. Acontece que a conquista envolvia um grande desafio, porque ali no território de Canaã estavam 7 nações que habitavam aquela terra e que estavam encasteladas em suas cidades, o que faria com que aquela conquista fosse potencialmente muito difícil para o povo de Israel. A Bíblia diz o seguinte, ela fala assim, que eles possuiriam aquela nação e eles expulsariam os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que o povo de Israel. Pensar nisso podia gerar medo no coração do povo. E, aliás, a pergunta que dá origem a esse texto que nós lemos, ela tem a ver com isso. Porque Deus está usando Moisés, e Deus está nos falando através de Moisés, em resposta a uma questão que aquele povo tinha no seu coração. Eles diziam, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei expulsá-las? E então o Senhor lhes diz o seguinte, delas você não terá medo. Nós temos de guardar isso no nosso coração. Em meio às lutas, às dificuldades, às provas pelas quais passamos, Deus fala conosco e a palavra dele é sempre essa: não tenha medo. Não tenha medo diante das lutas, das provações, das dificuldades, das situações adversas pelas quais você vai passar. Não tenha medo quando lutas vierem sobre sua vida. Não tenha medo de nenhuma dessas circunstâncias. E então, para que o povo guardasse no coração essa verdade, o Senhor estabeleceu alguns alicerces para essa verdade. Alguns alicerces sobre o qual poderia ser construído o edifício do destemor. Deus fala com eles o seguinte, não tenha medo. Lembre-se daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Então Moisés fala com eles o seguinte, você se lembrará do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais, das maravilhas, da mão forte e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. É precioso, porque aquele povo, eles tinham uma coleção de grandes feitos de Deus na sua história. A história do povo de Israel é a história da maneira como Deus agiu poderosamente para preservar, para salvar, para dar vitória ao seu povo. Eles tinham visto grandes coisas que Deus fizera quando eles estavam no Egito. Quando Deus enviou a Moisés, quando Deus enviou Arão, e Moisés e Arão foram os homens que Deus usou para agirem no processo de libertação do povo. Eles viram as pragas que Deus enviou sobre o Egito. Eles viram a maneira como o faraó foi humilhado pelo poder do Senhor. Eles viram a maneira como os deuses do Egito foram envergonhados. Eles viram também a maneira como Deus fez distinção
entre o seu povo e o povo egípcio. E as pragas não atingiam o povo de Deus, mas vinham apenas sobre aqueles que estavam debaixo da ira do Senhor. Meu amado, quando eles saíram do Egito, eles viram a mão de Deus, quando Deus abriu o Mar Vermelho e o povo pôde atravessar o Mar Vermelho. Eles viram a mão de Deus agindo quando o Mar Vermelho voltou à sua normalidade e o exército de Faraó foi destruído. Eles viram as grandes manifestações de Deus quando Deus os conduziu através do deserto, provendo água, provendo alimento, dando-lhes proteção, dando-lhes vitória contra os adversários, dirigindo o povo de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Eles viram a mão do Senhor. Por isso eles não precisavam temer, porque eles conheciam o Senhor e sabiam que o Senhor agia em favor deles com braço estendido e mão poderosa. Meu amado, quando o medo vier sobre o teu coração, lembre-se daquilo que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se da maneira como Deus tem agido em teu favor. Cada um de nós tem as suas próprias experiências com Deus, cada um de nós tem o registro da sua caminhada com o Senhor. Lembre-se daquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando você se lembrar do que Deus já tem feito na sua vida, o medo vai deixar de ser uma realidade no seu coração. Eu sempre penso, e tenho dito isso algumas vezes, que cada um de nós deveria ter o seu caderno das grandes obras de Deus. Cada um de nós deveria ter o seu registro nesse caderno de tudo aquilo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. Ainda mais se você, como eu, tem uma memória que não é muito boa, você poderia fazer isso. Esse caderno em que você estaria registrando tudo aquilo de bom que Deus tem feito na sua vida. Alguns de nós vão começar esse caderno dizendo assim: Deus me salvou no dia tal. Outros, eu tive uma ovelha que ela conversava comigo e passava isso para mim. Ela dizia: pastor, antes de eu ser salva, o Senhor já me abençoava, o Senhor já cuidava de mim. Pois é, cada um de nós deve ter o seu caderno das grandes obras de Deus. E quando nós estivermos em momentos de inquietude, de ansiedade, de temor, nós vamos olhar para esses cadernos, para esse caderno, e vamos dizer assim: o meu Deus ainda é o Deus vivo. Ele ainda está operando. Ele age em minha vida. Como ele agiu no passado, ele vai agir hoje. Eu não tenho o que temer. Que Deus te abençoe.